Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que nos conta a parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estes versículos que eu li, entenda, não é um acontecimento, não é também um fato, é uma comparação, é uma ilustração que o Filho de Deus ele fez. Porque Jesus ensinava mais por parábolas. Tinha ocasião que os próprios discípulos não entendiam, ele perguntava o que significava. E Jesus falou: glória a Deus, que falava por parábolas para que eles não entendessem. Porque realmente eles ouviam os ensinamentos de Jesus, ouviam as parábolas, porque parábolas Jesus criava na hora, não era que era verídico. Não era um caso, um acontecimento, um fato. Jesus criava na hora, para que eles não entendessem. Jesus chegou a dizer para os discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles eu falo por parábolas, para que eles ouvindo não entendam. Glória seja dada ao nome do Senhor. E esta narrativa, Jesus contou, criou, ele criou de imediato, aleluia, essa ilustração. Jesus falou: um pai tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Isso aí é o ensinamento de Jesus. Ele criou essa parábola, ele criou essa ilustração. O que é que eu entendo? Que esse pai simboliza a Deus, e os filhos simboliza o povo de Israel. Por quê? Porque como está escrito, que o Senhor ele nem falou para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus criou essa parábola, essa ilustração, ele estava ensinando ao povo judeu, e ali tinha fariseus, escribas, saduceus, o povo religioso judeu.
E eles não entendiam. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, esse filho mais novo tem dois caminhos aí. Comparando espiritual com espiritual. Esse filho mais novo, ele não era um bom empreendedor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque se ele fosse um bom empreendedor, mesmo que ele agiu errado, era o filho mais novo, ele não tinha nada de tomar essa decisão de ir para o mundo. Porque se ele fosse um bom empreendedor, a parte da fazenda que coube a ele ia aplicar. Para quê? Para aquela parte se multiplicar. Para aquela parte somar. Ele poderia, se ele fosse um bom empreendedor, ele poderia com algum tempo, alguns anos, ele poderia encontrar com o seu pai, e o seu pai vê ele não só com uma fazenda, vê aquele filho com 2 fazendas, ou quem sabe 3 fazendas. Mas ele não era um bom empreendedor, ele era um desperdiçador, como li, que ele desperdiçou tudo, com amigos, com mulheres, faliu, ficou sem nada. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor, Ele não vai fazer um investimento em mim, nem em você, se nós não formos um empreendedor bom, de qualidade, que tem estratégia. Porque o Senhor, Ele vai investir no empreendedor, um dos seus servos, que seja crente ou não, que tem estratégia, sabe movimentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aquele filho, ele não tinha experiência e não era um bom empreendedor. Conforme a Escritura, que é este livro ao qual eu li, fala que ele desperdiçou tudo. Como diz aqui, vivendo dissolutamente. Aí diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele foi e se chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Quando ele se viu sem nada, ele não somou, ele não multiplicou. Nessa cidade, nesse lugar que ele estava, houve uma grande fome. Fome mesmo. Ele não tinha reserva, ele não gastou tudo. E agora, além de ninguém lhe dar nada, não tinha empresa, não tinha vaga para trabalhar, para conseguir algum dinheiro. Foi procurar emprego, como fala o cidadão daquela cidade, mandou que ele fosse para os seus campos apacentar porcos. Agora eu pergunto, quando ele estava na casa do pai, com toda a regalia, o pai sendo fazendeiro, é uma ilustração, uma parábola, mas tem grande fundamento, porque quem contou foi a própria verdade, que é Jesus. Ele não estava tão bem com o pai, não faltava nada, no apogeu da família, ele tinha nada de tomar essa decisão de sair de casa. O caso era tão sério que quando ele estava ali apacentando os porcos, ele desejou, ele não comeu comida de porcos, mas ele desejou a comida que os porcos
estavam comendo. Veja como a fome era tamanha, como a fome era grande. Aí é aquilo que eu sempre falo, Deus, Ele não está preocupado com o pecado de ninguém. A preocupação de Deus é com o pecador arrependido. O negócio de Deus, do Senhor, é com o pecador arrependido. Quando ele se viu neste apuro, para ele não existia saída, tudo difícil, a fome muito grande. Aí agora, ele como um pecador arrependido, ele se humilhou. E na humilhação dele, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da fazenda que pertencia ao pai, que tinha de tudo, nada faltava. Aí ele foi quando ele arrependido e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço ou padeço de fome. Veja, ele falou se referindo a empregados, não era pessoa da família, que os empregados do pai dele, empregados, tinha pão com abundância, e ele naquela cidade padecendo fome, desejou comer as bolotas dos porcos, mas ele caiu em si e se arrependeu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quando ele se arrependeu, aí ele tomou uma iniciativa de voltar para o regaço do pai, para a casa do pai, para a fazenda do pai. É Jesus contando essa parábola, essa ilustração. E ele falou: levantar-me-ei, porque o homem no pecado ele está caído. Diante de Deus, no lado espiritual, o homem e a mulher no pecado está caído. Foi o caso dele. Ele não tinha nada de sair da casa do seu pai. Aí foi quando ele tomou essa atitude, essa iniciativa, quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não falou que os empregados do pai dele tinham pão com abundância? Não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me, faze-me como os teus jornaleiros, como os teus trabalhadores. Mas o pai não deu atenção, porque o filho, a filha pode ser o que for, o amor do pai e da mãe não muda. O interessante é que o pai não tinha se esquecido dele. Ele se esqueceu do pai, veio se lembrar no último caso, quando estava na miséria, mas o pai sempre estava lembrado dele. E ele foi ter com o pai. Quando o pai dele levantou seus olhos para o caminho, ele conheceu que era o seu filho. O pai saiu ao encontro dele. Não foi ele que se lançou no pescoço do pai, não. O pai se lançou no pescoço dele, beijou, aleluia, abraçou, beijou. Quando ele chega dentro de casa, quando chega na casa, o pai dele, depressa, deu uma sandália, umas parcas novas, vestes novas, glória a Deus, um anel colocou no seu dedo, símbolo de comunhão e de união. A restauração dele, a transformação dele foi rápida.
Pode observar, tem pessoas que se decidem para Jesus, recebem Jesus como Salvador, mas a conversão mesmo vai ser paliativo. Ele vai deixando aquilo que não agrada a Deus devagarinho. Mas esse foi diferente, esse filho afastado da casa do pai, ele recebeu radicalmente a transformação, como que, dá para entender como que ele nunca tinha saído de casa, porque foi um arrependimento completo. Naquele momento ele já ficou o quê? Já ficou como aquele filho antes. Roupas novas, bonitas, anel no dedo, alparca nos pés. E tem mais. O pai preparou um banquete. O pai ainda fez um banquete. Porque para o pai ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E por causa disto, o pai promoveu um banquete. Mandou preparar um bezerro cevado. Fez o banquete. Todos se alegrando. Porque dizia o pai: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e se alegravam. Mas a Escritura fala que é o irmão dele mais velho. O filho mais velho, que permaneceu em casa. Quando vinha do campo, que escutou o som dos instrumentos, aquela festança, aquela alegria, ele não sabia que o seu irmão tinha voltado para casa. E ele perguntou, ficou admirado: o que é que está acontecendo em casa? Que festa é aquela? Aí disseram para ele: foi o teu irmão que voltou e teu pai recebeu e promoveu uma festa por ter recebido o teu irmão vivo, que foi perdido, mas que foi achado. Então por isso mesmo foi que teu pai promoveu essa festa para o teu irmão. E ele ficou indignado, o irmão dele mais velho ficou indignado, não quis entrar. Foi necessário o pai dele sair para vir conversar com ele. Aí ele falou para o pai dele: pai, estou contigo há tanto tempo, nunca transgredi, nunca desobedeci a ti, pai. Todo esse tempo que eu estou contigo, tu nunca mataste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Já não considerou mais ele como irmão, disse: vem este teu filho, que saiu de casa, desperdiçou a parte da fazenda, e agora, além de tu receber ele novamente, normalmente como antes, ainda promove uma festança, uma festa. Aí foi quando o pai disse: meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre esteve com seu pai, mas este teu irmão, ele estava como morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. É mesmo que dizer, e era justo eu promover essa festa para me alegrar junto com todos, por este que estava morto e reviveu, por este que estava perdido e foi achado. Alegremos-nos. Aí foi que ele concordou, aceitou, mas mesmo assim ele não considerou mais como seu irmão. Só depois que o pai conversou com ele, explicou a ele. Porque existem pessoas
que só pensa em si mesmo, só pensa em seu bem, só olha ao seu lado, esquece o que o Senhor falou e continua falando, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele não estava enquadrado aí. Se ele chegou ao ponto de: este teu filho, quer dizer, não era irmão dele, este teu filho, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, meu querido, minha querida, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não faz acepção. Ele não ama o bonito e despreza o feio, não. Porque pela a parábola, a ilustração que Jesus fez, não foi real, não foi caso nem acontecimento. Mas dá para entender que aquele filho, ele não chegou bonito de volta à casa do seu pai. Chegou todo destinhorado, feio. Mas o Pai, o nosso Deus, Ele não faz acepção. Do jeito que Ele ama o bonito, Ele ama o feio. Do jeito que Ele abraça o bonito, Ele abraça o feio. Foi o que aconteceu. A ilustração, a parábola que Jesus fala, não conta que Ele vinha sujo, imundo, roupa rasgada, descalço. Não. O que fala é que o pai, quando avistou ele de longe, saiu ao encontro dele. Jogou-se no pescoço do seu filho. Não olhou o estado que ele estava. Abraçou, beijou. Quando chega em casa, ele fez um renovo na vida daquele seu filho. Colocou uma parca nova, vestes novas, um anel no seu dedo, símbolo do regresso, da comunhão. Glória seja dada ao nome do Senhor, da união. Meu querido, minha querida, você que está ausente, fora da casa do seu pai, se encontra distante da casa do seu pai, muito embora você não esteja na condição que se encontrava aquele moço, aquele filho, mas lembre-se que o seu pai, que é o mesmo pai meu, ele está no caminho, olhando, esperando o seu regresso, esperando a sua volta. E sabe o que é que ele quer fazer? Ele quer dar um abraço, ele quer lhe beijar, ele quer se jogar sobre o seu pescoço e lhe beijar, porque glória seja dada ao nome, porque o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele não gosta da injustiça, é aquilo que eu sempre falo. Ele não se preocupa com o pecado de ninguém, porque se ele se importasse, se aquele pai tivesse preocupado com o pecado, com o erro, com o desperdício, ele não tinha aceitado aquele filho. Mas Deus, o Senhor, Ele não se preocupa com o pecado de ninguém. A preocupação do Senhor é com o pecador, ou melhor, um pecador sim, mas um pecador arrependido. Glória seja dada ao nome do Senhor. E pela a parábola que Jesus conta, pela humilhação tamanha dele para com o Pai, veja que ele recebeu a transformação na hora, no ato. Porque ali quem olhasse para ele não ia conhecer que ele era aquele que estava apacentando porcos, porque a transformação foi de imediato. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meu prezado, minha prezada, lembre-se, volte que o Pai está pronto para lhe receber.
Pai está pronto para lhe aceitar novamente como filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que vai escutar ou escutou este vídeo, essa pregação, lembre-se, o seu pai se encontra no mesmo lugar, na mesma casa onde você convivia. Lembre-se de tudo isso. Volte, que ele está com os braços abertos para lhe aceitar de volta. Ele quer beijar, ele quer abraçar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele quer trazer tudo de volta. E quem sabe você ser transformado de imediato, como foi esse filho, pela humilhação dele. Porque Deus, o Senhor, não está preocupado com o pecado de ninguém. E sim, Ele está preocupado com o pecador arrependido. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.